Muito boa noite, uma alegria a gente se reunir mais uma terça-feira e a gente saúda com muito carinho todos aqui presentes, vocês que estão aparecendo na tela, todos aqueles que nos rodeiam, que nos envolvem em muita paz, né? E antes de todo o nosso trabalho de hoje, a gente vai fazer agora a nossa oração e nessa alegria por estarmos juntos, nós fechamos nossos olhos. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu tirar o som aqui, porque o pessoal está falando. Pelo share screen, se vai no share screen, você consegue. Bom, já vou conseguir, já. Pronto. Desculpa aí a interrupção. Quando é ao vivo, tudo pode acontecer. Então, vamos respirar fundo, retomar a nossa conexão. E como eu estava dizendo, a gente agora fecha os olhos, busca a nossa interiorização, a gente busca se conectar com todos os nossos amigos espirituais, que nesta casa abençoada emanam energias para nós que estamos aqui presencialmente, para todos quantos estejam em sintonia neste momento conosco, seja aparecendo através da tela, seja em pensamento, seja cada um que nos envie neste momento pensamentos bons. E que todo aquele que estiver assistindo em outro momento também possa entrar nessa sintonia, entrar nessa vibração, porque sabemos que o universo é todo vibração. Se nós emanamos agora, com certeza fica espraiado por todo o universo. E nesse momento, então, nós vibramos pedindo por fé, por esperança, por força, por coragem, para enfrentarmos os nossos desafios. Pedimos por bênçãos do mais alto, a fim de que possam ser consolados todos aqueles que estão em situação de aflição. Pedimos por todos aqueles que estão em posições de comando, a fim de que possam ter o coração tocado e possam fazer o bem para todos os seus comunidades. A nossa vida, como encarnados, sabemos é um tempo pequeno. E nesse tempo, precisamos buscar a melhor forma de viver e de aprender. E nessa ideia, nós elevamos nosso pensamento mais uma vez, com gratidão. A gratidão amplia todo o bem-estar do nosso coração e nos transporta para vibrações mais sutis, a fim de que elevemos sempre. E nessa sintonia, nessa sinergia, possamos também ser colaboradores para as boas vibrações que se espraiam por todo o nosso planeta. Assim, pedimos, bem amado Mestre Jesus, que nos envolva em paz, que nos conduza, que nos abençoe e que nos auxilie nos trabalhos de mais uma terça-feira, agradecendo sempre pela bênção de estarmos aqui reunidos, por termos teto, por termos alimento, por termos saúde, por termos essa amizade, essa fraternidade que nos envolve sempre. Gratidão, Mestre Jesus. E pensando na Mãe Divina, Mãe Maria, que nos envolva como seu nome sagrado. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, então, já até agradecendo a cada um que está aqui presente, por estarmos juntos mais uma vez, só lembrando que neste ano nós tivemos a orientação para uma pequena mudança. A partir deste mês, todas as primeiras terças-feiras do mês serão sempre o dia do trabalho, da visita, do amparo dos nossos amigos da corrente médica espiritual, que estará aqui presente
para o tratamento perispiritual. Nas segundas e quartas, terças-feiras, permanece o trabalho do tratamento espiritual, quando nós, aqui, trabalhadores, nos colocamos como instrumentos, a fim de que os nossos espíritos, que são amigos perdidos na ignorância, possam se manifestar, e nós somos sempre os instrumentos a fim de que eles sejam cuidados, orientados. E na terceira terça-feira de cada mês passa a ser, então, o dia de estudos. Como foi a terça-feira da semana passada? Foi a terceira terça-feira do mês de janeiro. E quando o mês tem 5 terças-feiras, como é o caso de janeiro, nós já começamos o ano com 5 terças-feiras. Então, é o dia em que aqui presencialmente nós temos só o passe, né? E a gente faz uma reunião um pouquinho diferente. Bem, hoje, para fazer a apresentação de estudo para vocês, a nossa querida Gisele vai conversar com todos nós. Bom, então, daqui a pouco, vamos lá, Gisele. Vamos. Produção é boa. Cuidado. Boa noite a todos. Prazer em vê-los e revê-los. E eu procurei hoje trazer aqui um texto a partir de uma pergunta que me surgiu nos atendimentos do ano passado. Hoje, como todas segundas e quartas terças-feiras do mês, é o tratamento espiritual que, para quem vem ao centro, parece um segundo passe. Mas, na verdade, nós conversamos com as manifestações que aparecem para ajudá-las a tomarem posse da própria vida, da sua própria trajetória e não ficarem vinculadas àquelas pessoas que estão vindo, porque isso atrapalha tanto a elas quanto as pessoas que aqui vêm. E me chamou muito a atenção o ano passado, porque eu já sabia, pelo que eu tinha aprendido aqui estudando com as pessoas, que o que faz esse vínculo desse ser, que nós chamamos de um ignorante, um amigo perdido na ignorância, que isso, o que faz se vincular com outra pessoa, ou é uma rixa, um problema de uma vida passada, às vezes uma relação de amor mal compreendida, ou algum grau de afinidade. E o que me chamou a atenção durante o ano passado, e hoje aconteceu também, é que, às vezes, essa afinidade, ela se dá pela família que a pessoa nasceu. Por exemplo, um tataravô passou a perna em alguém, essa pessoa fica irritada, acha que atribui a sua pobreza, os seus problemas de vida, a falta de caráter ou a conduta daquele tataravô e passa a perseguir todos os seus descendentes em função daquela perda pecuniária lá atrás. Então, isso para mim me chocou muito, porque a pessoa não estava na vibração de quem veio aqui pedir tratamento, a pessoa não tinha nada contra aquela pessoa. Apenas por ter nascido naquela família, ter se criado com recursos que tiveram origem numa trapaça de gerações atrás, isso, para quem perseguia, era uma questão de obsessão. E foram algumas situações nesse sentido, por motivos diferentes, mas dá para resumir todas nesse sentido. E eu falei, mas eu nunca vi o Espiritismo falar sobre essa questão dos ancestrais, porque em várias religiões, em várias culturas, a questão da ancestralidade, o honrar pai e mãe é levado muito a sério, e a honra em relação à família, às vezes, é mais importante do que a própria vida do indivíduo. Em algumas culturas, isso é considerado normal. Mas aqui, para o Espiritismo, eu falei, eu não vi isso ser tratado antes. E aí eu fui investigar de que forma eu podia explicar e, principalmente, de que forma eu podia ajudar as pessoas envolvidas nessa situação a partir do que existia com o Espiritismo. E eu cheguei no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que fala: amai os vossos inimigos.
Porque não importa se é dentro da família ou qual é o motivo daquela obsessão, daquele problema. A questão é, existe hoje uma situação que está atrapalhando todos os envolvidos. Essa situação precisa se desfazer. E aí eu encontrei, e é o capítulo 12 que eu vou comentar hoje, os principais pontos aqui nessa palestra, que ele se baseia em Mateus, capítulo 5. Tem um trecho maior aqui, mas eu vou ler só a parte mais impactante, que é: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E depois tem de Lucas, capítulo 6, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma. Então, aqui no livro eles vão explicar como interpretar isso. E a primeira explicação que eles dão é: não confunda amor com ternura. Você não tem que ter ternura por quem te quer mal. Ternura você tem pelas pessoas que gostam de você. Mas o amor, ele é mais abrangente do que isso. Então, se você consegue entender, por exemplo, que você está vivendo aqui na Terra por um período, mas é uma etapa de toda uma trajetória, e que aquilo que acontece de ruim para você tem o que você interpreta que é ruim, que está gerando dor, é uma oportunidade para você aprender e se tornar uma pessoa melhor. Os inimigos são uma ferramenta de aprendizado. Então, da mesma forma que você olha para uma situação e fala: puxa, isso aqui está doendo, mas você fala: ok, eu não vou ficar reclamando da situação, eu vou resolver a situação porque isso vai melhorar a minha qualidade de vida, eu vou me fortalecer com esse problema. Da mesma forma, se uma pessoa se colocar no seu caminho, estiver te atrapalhando, aquilo ali é uma ferramenta para você fazer o mesmo movimento. E já interpretando assim, dá para entender de uma forma mais amorosa a outra pessoa. Pode ser que ela esteja agindo daquela forma, porque ela está perdida na ignorância, ou seja, ela não tem o mesmo nível de conhecimento que você, mas pode ser também que ela esteja sendo um instrumento e nem tem consciência disso. E aí, se você vê dessa forma, você não vai ter uma reação em cima daquele ataque. Você vai parar: ok, estou sendo atacado, mas não vou agir na mesma moeda, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você deixa de agir da mesma forma que a outra pessoa, e a outra pessoa quer te prejudicar, ela está de olho em você. Então, as suas condutas são uma forma de ensinar essa pessoa que dá para agir de outra forma. E não existe nada mais amoroso do que ensinar uma outra pessoa a crescer. Então, não é aquela... É muito importante entender que o amor tem diferentes manifestações. E toda vez que você age de acordo com aquilo que a sua consciência diz, você age de acordo com aquilo que você precisa, quem está de olho em você está aprendendo. E se está aprendendo, você está sendo uma pessoa amorosa com essas pessoas. Com quem está aprendendo com você? Por curiosidade. Com quem está aprendendo por você? Porque você foi um instrumento para ajudar essa pessoa. Por quem está aprendendo? Porque está te perseguindo. Então, esse seria uma das formas de manifestação de amor. E eles chamam a atenção também que a questão da vingança, de querer se vingar de quem faz mal para você, ela tem uma característica de, geralmente, quem quer se vingar, fazer pelas costas. A pessoa fica te espreitando e fica aguardando para ver se a qualquer momento consegue te dar o bote ou te dar o troco. E aí eles comentam que não, que o ideal é, se alguém te machuca, se alguém te faz mal, comunique a essa pessoa que isso está
aquilo te machucou, aquilo te atrapalhou. Porque pode ser que outra pessoa nem tenha se dado conta e daqui um pouco estão os dois duelando por uma coisa que foi um mal entendido. Também, e aí é uma questão cultural que me chama a atenção e que eu aprendi aqui no centro, é como lidar com alguém que você sabe que deliberadamente quis te prejudicar. A ideia de perdoar, dependendo da forma como você foi educada, pode parecer uma fraqueza. Mas o que eles chamam muita atenção aqui é que o perdoar, na verdade, é mais uma questão de inteligência, de conseguir fazer com que a pessoa, você vai seguir o seu caminho e deixa a outra pessoa afastada. Porque se você fica naquela, não, peraí, tô com medo, eu tô me protegendo. Você também fica olhando para aquela pessoa, porque a qualquer momento vai vir e vai te atacar, você mantém o vínculo. Se você perdoa, entrega para Deus, você não tenta fazer a justiça com as próprias mãos. E aí tem todo um outro contexto que você não tem o quadro total que vai atuar e resolver a situação. E você segue a sua vida. Então, perdoar não é uma fraqueza, é uma inteligência, porque o conservar rancor, o conservar o medo, que mantém esse vínculo e essa situação de vingança, de que um fazer mal para o outro, isso faz muito mal para a pessoa que sente e também faz mal para outra pessoa. E se você consegue, passo a passo, dia após dia, viver de uma maneira a não usar a sua força de vida em função de se proteger e de atacar, automaticamente você melhora moralmente. E quando você se fortalece moralmente, quando você tem uma conduta moral mais elevada, é muito mais difícil de alguém com baixa moral conseguir te atacar. Então, em parâmetros diferentes. Então, olha que interessante. Não olhar para o outro como inimigo. Tentar esclarecer. Se o outro não quiser conversar, você fez a sua parte. Mas não ficar guardando o rancor ou ficar na espreita. Fui lá e esclareci. Não gostei, me senti machucado. Precisamos conviver no trabalho? Precisamos conviver nesse prédio? Ok. Um em cada elevador, um em cada baia. Cumprimentamos, bom dia, boa tarde, boa noite. E não precisamos falar mais. Sabemos que não gostamos, o santo não bate. Agora, ficar de olho na espreita, ficar torcendo para o outro, se o outro quiser cuidar da sua vida, da vida do outro, paciência. Mas você está seguindo o seu rumo. E com a sua conduta, ou a criatura vai aprender com você, ou cada vez vai ficar mais distante. E isso eu achei muito interessante como forma de conduta, que aí tanto faz. Se foi algo direto, se a pessoa está projetando em você o que o seu tataravô fez. A forma de agir mesmo. Não importa, somos todos irmãos, então não importa se o outra pessoa é colega de trabalho, é vizinho, é parente, ou é um desconhecido que te fechou no trânsito. A conduta é a mesma. Mantenha-se, dentro do... tentando esclarecer o que pode acontecer, o que aconteceu para que não se repita, se não tiver diálogo, cada um para o seu canto. E eles chamam a atenção aqui de que, quando a pessoa morre, essa questão da relação do inimigo, ela não acaba. A pessoa não tem mais corpo, mas ela pode continuar perseguindo você. Então, eu vejo isso aqui como um alerta do quanto, por exemplo, a pena de morte não resolve nada. Então, eu achei, eles não falam diretamente na questão de pena de morte aqui, mas os argumentos que são apresentados aqui me foram bastante convincentes. Então, eu gostei também dessa leitura, até recomendo vocês depois, se quiserem ver. E aí,
todo bom procedimento, se você tiver a dúvida, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Você pode pensar também na hora de decidir como reagir ou como agir. Será que dessa forma como eu vou me comportar? Eu estou abrindo uma porta para represália? Ou eu estou me colocando como um agente para resolver, para me proteger de novas situações, para que não volte a acontecer na minha vida? Porque se você consegue perceber que a forma como você vai agir vai gerar represália, provavelmente tem uma outra forma de resolver a situação. Não é que você vai ficar com medo ou que você simplesmente fique omisso e passivamente, mas se dê um tempo para refletir a melhor forma de agir a qualquer situação que machuque você ou que incomode você. Porque, lembrando, as tuas ações sempre estão ensinando os outros. E você repetindo sempre a mesma forma de agir, fica mais fácil no momento de desespero, de um gatilho emocional, você continuar agindo da mesma forma gratificante que agia antes. Sem pensar na situação, de cada hora fazendo de um jeito, na hora que uma emoção aperta, você pode se perder. Então, vale a pena pensar numa disciplina, numa reflexão, em diferentes situações que você já tenha vivido, como que você agiu antes, se você agiria depois da mesma forma, para se preparar e não se colocar em novas situações de risco. E aí, na hora da instrução para os espíritos, que é uma parte em que ele fala, olha, como você podia agir, além dessa questão da vingança, que eles chamam de hábito selvagem, e aí nesse hábito selvagem é a reação, me xingou, eu xingo, né? Se fez algo errado comigo, eu faço também algo errado, eles chamam a atenção que se você anda com uma faca, se você anda com uma arma e tem uma tendência de hábito selvagem, só o fato de você portar uma arma com você, você está dando uma oportunidade maior para você se meter numa confusão, mesmo que você ganhe lá e consiga atingir a outra pessoa que está te atrapalhando. Então, isso também, aqui em relação a porte de armas, nesse capítulo eu achei interessante que eles não recomendam, né? É muito mais fácil você se proteger mantendo-se moralmente elevado, de ponto que quem não tem uma moral tão boa não te atinge, ou com hábitos que não vão te colocar em situação de risco, porque você entra no ambiente, num lugar, você vai sentir, opa, isso aqui não tem a ver comigo. E aí você sai. Então, se ali é um ambiente de briga e você está em paz, não vai combinar, você naturalmente sai. E também a questão da fé, que você, tendo fé de que as coisas vão resolver, de que você está com a consciência tranquila, para que você precisa de uma arma com você? Né? Então, por que você vai entrar num ambiente que pode ser que precise de arma? Eu não estou dizendo no meio de uma floresta que é só você e um monte de animal, que pode ser que você precisa se defender. Mas numa cidade, teria sentido? E aí eles falam da questão aqui do duelo. Na época que foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo ainda existia. Eles chamam a atenção que durante muito tempo, qualquer coisinha as pessoas iam lá e duelavam, e era uma questão de coragem. Então, abria a roda, fazia, matou, um dos dois vai morrer. Morreu, ninguém dá bola e segue todo mundo em frente. E que, na época de escreverem aqui o livro, os espíritos falaram, pelo menos agora, quando vocês duelam, vocês não duelam na frente de todo mundo, mas que isso também faria parte desse hábito selvagem. E a pessoa, quando se coloca num duelo, quando quer fazer justiça com as próprias mãos, está brincando de natureza, o que também é condenado aqui pelos espíritos, pela instrução.
Porque ou você tem destreza em usar arma, e aí não é uma questão de honra, você é um assassino, ou você não tem tanta destreza, e aí você não está valorizando a vida que você tem. É quase, equivale, na verdade, a um suicídio. Então, se colocar numa posição de brigar, entrar numa briga, aqui eles falam duelo com arma, mas às vezes até mesmo sair no supapo por conta de uma questão de trânsito ou uma briga qualquer na rua, não tem sentido. Você não sabe o grau de conhecimento, de domínio do outro em relação àquela forma que vocês estão brigando ali. Se você é muito bom na luta, você corre o risco de virar assassino. E se o outro for muito melhor, você se meteu numa situação que praticamente é um suicídio. Nenhuma das duas vale a pena. E aqui eles comentam que uma pessoa faminta que entra numa casa para buscar alimento, é pega em flagrante e se defende, e na defesa acaba matando o dono da casa, esse fez algo menos grave do que o outro, que teve tempo para refletir ou que se colocou numa posição de ir lá e poder matar a outra pessoa, né? E a coragem, não há nenhuma coragem em não botar a vida em risco. Essa aqui eu esqueci de falar na hora da palestra. Mas não existe coragem nenhuma em arriscar a vida. O que existe é covardia. Porque a pessoa que está arriscando a vida, ela não está aceitando enfrentar o obstáculo que foi posto para ela. Qualquer obstáculo que apareça para você, você tem condições de ultrapassá-lo e isso vai te fortalecer. É como qualquer inimigo. Você agindo de uma forma diferente, você segue na vida fortalecido. Eles são ferramentas para você. Agora, se você se acovarda e diz, então eu morro aqui, você quer dar uma imagem de coragem, isso só vai te atrapalhar. Eu gostei muito dessa forma de que não vale a pena ser juiz em causa própria, você conhece só uma parte da história, tem uma outra, vários fatores que não vão chegar ao seu conhecimento, que estão engrenados ali. Então, se alguém te atrapalhar, se você se sentir mal com alguém, tente esclarecer. Se não der para esclarecer, paciência. Mas você fez a sua parte. Não fique por trás, nem fique alimentando isso. E tem um outro indicador que eles trazem aqui se de repente as pessoas começarem a dar as costas para você, se de repente as coisas não começarem a fluir, pode ser, não quer dizer que seja, pode ser um indicador de que algum inimigo está jogando sementinhas contra você. E como esse inimigo nem sempre é uma pessoa que está encarnada, vale a pena observar o que está acontecendo, né? E nesse caso, é oração, é mudar a própria conduta para não dar condições do outro ter um elo com você ou com as pessoas à volta. Eu acredito que é isso que eu escolhi, assim, em relação a esse capítulo. Achei muito interessante. Amai os vossos inimigos, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a forma como eu cheguei nele, que foi pensando na ancestralidade, depois me trouxe para várias outras questões que estão mais ou menos permeadas aqui com o nosso dia a dia de trabalho. Eu não sei se tem alguma questão. Sabrina quer falar? Tá. Sabrina vai fazer uma manifestação e quem quiser falar também, se tiver alguma pergunta. Enquanto a Sabrina está falando, a Fran vai abrir o microfone para falar, para vocês poderem falar se alguém quiser. Gente, boa noite. Gi, muito obrigada pelas palavras, pelas reflexões. Eu achei, assim, de uma riqueza
e de um conforto. E, na verdade, eu pedi para dividir com vocês justamente pelo conforto. Porque, assim, quando a gente se põe a estudar, quando vem o título, amai né, os vossos inimigos. Só esta frase, né, de uma maneira simplista, ela é muito difícil, gente. Pelo menos para mim. Né? Sabe aquele tom de Poliana? Ah, vamos sempre olhar pelo lado bom. Não, mas nós estamos num planeta ainda de provas e expiações. Todo mundo aqui sente dor. Todo mundo tem limitações, né? E, então, assim, sempre foi muito difícil para mim. Obviamente, sempre entendendo que é necessário, mas sempre foi muito difícil digerir. Da mesma maneira, aquela outra passagem de que se baterem em você, você dê a outra face. Muito difícil. Mas quando você traz essas reflexões que você trouxe hoje, me fez perceber uma linha que me consolou demais. Por exemplo, quando a gente vê que as coisas não são tão amorosas, quando a gente tenta separar ou a gente, quem a gente ama, de quem a gente não gosta. Então, são os famosos o cidadão de bem e o cidadão de mal, né? O bom e o mal. E aí fica... É muito difícil, porque você vai criando cada vez mais, você não cria ponte, você cria cada vez mais distância, né? E aí, a reflexão que você trouxe, no sentido assim, ao invés de a gente separar, olha, porque assim, sou muito boa, já tenho há 20 anos que frequento casas espíritas, então assim, né, com certeza eu sou mais inteligente, tenho mais inteligência que aquele meu colega que está me provocando, que aquele colega que me tira do sério. Veja, é buraco, não é ponte. E aí, quando você olha para o outro, não como um adversário, mas como um instrumento para você poder se perguntar: o que eu preciso aprender aqui? Por que isso está me machucando? Veja, primeira coisa, a gente já volta o olhar para nós. Primeira coisa, porque nós viemos aqui para evoluir, e não para cuidar eu não vim aqui para cuidar da evolução do Rivaldo, da Maria Clara, eu vim aqui para cuidar da evolução da Sabrina, eu vim aqui a Terra, né? Não só no centro, mas a Terra. E aí, em conjunto, a gente consegue fazer lei da cooperação que todos nós caminhamos. Mas ainda assim. Então, quando eu falo assim, eu não quero mais falar com a Maria Clara, porque a Maria Clara, ela perde a paciência muito rápido. Então, veja, a gente está sempre colocando, né, no outro a culpa. E a gente não pensa na gente. Então, quando a gente traz a gente volta o olhar para quem de fato a gente imputa a responsabilidade para quem de fato tem a caminhada, pelo menos para mim, tá, gente? Hoje, a caminhada aí parece mais palatável, a caminhada parece mais confortável, né? Se eu nasci num horário certo, determinado, se eu vou morrer num horário certo, determinado, e nesta viagem só eu vou fazer todos os minutos, né? Então, não faz nem sentido, não é nem produtivo eu ficar apontando o dedo para você, eu ficar de picuinha com o outro, porque a viagem não é sobre o outro, a viagem é sobre você. Então, essa reflexão, pelo menos para mim hoje, eu já volto para casa um pouco mais confortada, nesse sentido de, então, todas as minhas questões, porque eu vou sentir frio, dor, apatia, às vezes, aquilo que a gente fala, né? Às vezes o santo não bate. A gente fala, olha lá, olhei a primeira vez e já não gostei dessa pessoa. Muitas vezes também a gente olha e fala, nossa, parece que eu te conheço uma vida inteira.
Existem as afeições e as não, né? Mas quando você consegue ver essa parte, fala, o que eu preciso aprender? Você acaba endireitando o caminho para você. Você acaba endireitando com isso buracos antepassados. Porque você pode falar, não, então, por que eu estou carregando inconscientemente, enquanto encarnado, por que eu estou carregando essa herança toda torta? Mas é porque eu não estava presente, eu não estava com a consciência presente. Porque se eu estiver presente com as minhas limitações, eu vou conseguir quebrar os problemas. E aí, consequentemente, eu também estou quebrando os buracos dos que vieram. Então, esse primeiro ponto para mim foi muito importante. Tira a perspectiva. É sinal mudança de perspectiva. Não é, nossa, está evoluindo, virou um anjo de cangura. Não é isso. Mas é só a perspectiva que mudou. Ao invés de você olhar por esse ângulo, você passa a mudar para o outro. E com isso, você tem a possibilidade de uma vida completamente transformada. E aí, um outro ponto também que me chamou a atenção, obviamente, não vou abrir aqui polêmica, porque não é nem a questão, mas me chama muita atenção quando você fala de, quando você carrega arma, qualquer ela que seja, você já está abrindo a possibilidade de acontecer algo. Se a gente pensar no que cada coisa é feita, você já começa a não querer usar aquilo. Por exemplo, arma não é para se defender, arma é para matar. A partir do momento que eu saio desta premissa, eu não vou usar. Porque se eu tenho como premissa, eu não faço para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim, e eu não quero morrer, eu não quero matar, então eu não vou portar aquilo que é usado para matar. Eu acho que também é uma mudança de perspectiva. Você olha para um outro ângulo, né? E mais uma vez, então, o que me chamou muita atenção, a gente tem a mania, infelizmente ainda, de querer procurar o que nos separa. A gente ainda fica muito preso a achar o que o outro é diferente. Ah, não, tudo bem, mas é que o outro faz assim e eu sou assado. Quando, na verdade, nós precisamos, e aí nós estamos nos preparando para entrar e merecer estar num caminho de regeneração, o que me assemelha ao outro, ao invés do que me distingue do outro. Porque quando você busca o que te assemelha ao outro, você fica mais compassivo, você fica mais humano. Então, eu acho que esses 3 pontos me trouxeram muito conforto hoje. Obrigada, Virginia. Que bom. E assim, né? Todos nós somos comuns na lei que vai sobre nós, né? Olha, boa noite. Só um detalhe. Projetamos sempre no outro. Quando a gente fala em inimigos, se atrair, se está na mesma vibração, devemos sempre nos preocupar com o seguinte: você projeta no outro aquilo que exatamente você não gosta em si. Então, de repente, você olha para uma pessoa, não suporta aquela pessoa, não consigo, não fui com o santo dela, né? Que a gente costuma dizer. Tá? Mas, na verdade, o que é que está me incomodando no outro? Preste atenção em si. Provavelmente está em si mesmo. Isso é muito natural, porque a gente projeta aquilo que você não gosta em você, e você não sabe, não tem consciência disso, você projeta no outro. Isso é uma questão muito importante que a gente tem que observar. Sempre, quando você começa a ficar muito incomodado com alguém. Era só esse detalhe. Poxa, vou aproveitar para dar uma palavrinha também. Eu achei extremamente interessante a forma como você trouxe o assunto e como desenvolveu. Acho que tem muitas lições para a gente. Cada um vai destacar algum ponto. Mas tem um detalhezinho que eu acho bem interessante.
hoje é a quarta terça-feira do mês. E a gente tem aqui o tratamento espiritual. Isso significa que nós temos aqui o trabalho, nossos instrumentos para a captação daqueles nossos amigos perdidos na ignorância, que se manifestam, tem a chance de se expor, tem a chance de conversar, tem a chance de ser esclarecido, tem a chance de ser ouvido, especialmente. Melhor, acho que o trabalho maior e mais importante é esse. E quantas vezes a gente ouve aqui a ideia de que quando alguém está em busca de vingança, quando alguém está fechado naquela dor, naquela raiva, porque a raiva é um produto da dor, né? E, na verdade, a pessoa está deixando de cuidar de si. Isso é um fundamento muito importante. E aí, quando a Gisele nos conta que, né, conforme está aí na lição do Evangelho, que cada vez que a gente, em vez de ficar preso naquele ressentimento, naquela ideia de que o outro fez, que você começa a agir de uma forma diferente, não só a gente fortalece na gente toda uma conduta, como ela disse, em determinado momento em que a gente possa estar mais desequilibrado por alguma emoção mais forte, aquilo que a gente está habituado a fazer é aquilo que vai se manifestar de uma forma mais automática. Mas também, como o nosso proceder, a gente está mostrando para o outro, e em especial para esses nossos amigos perdidos na ignorância, que a gente também está no processo de mudança. Que a gente está firme e determinado a ser uma pessoa melhor e que, eventualmente, tudo aquilo que a gente fez era porque também estava ignorante naquele momento. E aí ele tem a oportunidade de ver que cada um vai cuidando de si, que ele também pode cuidar de si. E que deixa que as lições que tiverem que vir para aqui, eu, eventualmente, que tenha feito realmente algo bom para ele. Eu vou ter o meu opinião de aprendizado de outras formas, que não necessariamente tem a ver direto. Então, era isso que eu queria deixar, especialmente porque hoje é a parte da né? Então, a gente sempre pensa, porque o obsessor está me fazendo mal, porque o obsessor quer se vingar de mim e tal, mas eu sou uma pessoa boa. Então, a gente vai buscar cuidar da própria vida, buscar a melhor forma de fazer isso no nosso momento aqui, atual, das experiências, e entregar para Deus, pedindo realmente fortaleza nos nossos propósitos. E aí, os outros vão fazer cada um na sua parte. Nicolás, você quer se manifestar? Abre aí seu microfone que já tem, só você abrir. Isso, beleza. Oi, muito tocante a fala da Gisele, as falas de vocês. A gente às vezes pensa que, puxa, a gente já viu essa lição, a gente já, mas é muito necessário a gente sempre estar revendo, né? Sempre estar revendo no centro, sempre estar revendo com leituras nossas, porque na hora que a necessidade aparece, é que a gente vê o quanto precisa se lembrar da lição, né? Então, eu só queria destacar que Deus é bom, Deus é justo. Se Ele é bom, se Ele é justo, não há acaso. Então, se eu trabalho com aquela pessoa, se eu moro num prédio que tem aquela pessoa, se eu nasci naquela família, ou até mesmo se eu tenho aquele obsessor, não é por acaso. E vocês ressaltaram bem, né? Gisele, Sabrina, Maria Clara, Fran, nós temos que fazer diferente, né? O que nós fizemos anteriormente nos levou a essa condição de ter essas pessoas, de passar por isso, de ter esse dissabor, né? É difícil, mas é possível. Então, na hora em que nós estivermos armados, não necessariamente com revólver, mas armados de, não, eu vou falar, não, eu vou fazer, não, eu vou fazer diferente. Dessa vez eu acerto, dessa vez eu vou fazer diferente. Era isso aí.
Tá certo. Que bom, obrigada, Nicolau. Então, nós vamos pedir agora, tudo bem? Tudo bem, pode acabar. Então, nós vamos pedir agora, se mais alguém quiser se manifestar, fica à vontade, gente, tá? Bem, então, nesse momento, a gente vai fazer a nossa oração, pedir aos nossos amigos que pedir aos nossos amigos que abençoem a nossa água. Isso. Então, a gente vai pedir aqui, algum de vocês quer fazer a oração de encerramento? Alguém se abriu? Alguém se abriu? Não ia falar. Não, né? Nós todos falamos. Fala aí. Você tem como pegar a mãe. Democraticamente sob pressão. Pessoal, tenho a certeza que eu tenho falado cada vez menos, mas não significa que eu não esteja prestando atenção. É só uma postura momentânea, tá certo? Mas vamos lá para a nossa oração de encerramento. Pai amado, Mestre Jesus, com o sentimento de gratidão à frente, louvamos e agradecemos a oportunidade de estar aqui, fazer o nosso trabalho, levar aos espíritos que vêm ao centro, presencialmente ou virtualmente, um pouco de alento, um pouco de doçura, minimizar as agruras do dia a dia que todos invariavelmente passamos. E nessa vibração, portanto, de gratidão, de compaixão, de misericórdia, que são, na verdade, os grandes ensinamentos do Mestre Jesus, nós encerramos a sessão de hoje, trazendo a oração que o Senhor mesmo nos ensina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, amigos, então, que todos tenhamos uma semana de paz, de harmonia, e que todos nós estejamos juntos. Só avisando, a próxima terça-feira é a quinta terça-feira do mês, e sendo assim, é a terça-feira em que nós temos o atendimento pela equipe espiritual aqui da casa aos trabalhadores da casa. Assim, nós não teremos a reunião virtual e quem comparecer aqui presencialmente receberá o passe para que os trabalhadores possam ser atendidos, tá bom? Então, até na outra terça-feira, para a gente poder se reunir novamente. Lembrando que, neste ano, a primeira terça-feira do mês vai ser dia de atendimento pela equipe médica espiritual, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo e até a próxima reunião. Um grande abraço. Se alguém quiser liberar o microfone e falar, e o nosso boa noite em conjunto. Tchau, gente. Boa Muito noite. bom. Boa noite. Tchau, Boa noite a todos. Tchau a Tchau, tchau. todos. Até a próxima.